momento da sua missão, ele começa a experimentar um tipo de ingratidão profundamente dolorosa. As comunidades cristãs que ele mesmo havia fundado começam a questionar a sua autoridade apostólica. Começam a colocar em xeque os seus ensinos, as suas interpretações. E o trabalho feito com tanto sacrifício, com tanto suor, começa a sofrer a invasão e, de certo modo, a devastação dos inimigos da expansão do cristianismo. Nesse momento, Paulo, na igreja de Corinto, recebendo recados de diversas igrejas, dúvidas, dificuldades, sentindo que não tinha forças humanas para superar as dificuldades que se agigantavam, começa a chorar. Não é mais o Saulo chorando às portas de Damasco pelos erros cometidos. Agora é o trabalhador cristão que começa a compartilhar com Jesus as agruras do Calvário. E esse é um ponto relevante. Assistir Jesus caminhando no mundo é fácil. Observar o progresso da mensagem cristã nos corações do mundo, como espectador, não é tão difícil assim. Receber o chamado de Jesus e começar um trabalho de renovação íntima, e começar um trabalho no bem, é tarefa para multidões. Mas nesse estágio da tarefa, em que a confiança de Jesus no discípulo aumenta, e o mestre passa a compartilhar das agruras, é o momento da porta estreita. Nessa hora, Paulo tem o privilégio, a glória de dividir com Jesus as preocupações do governador espiritual do orbe quanto ao avanço da sua mensagem na terra. Ele então chora, sentindo-se incapaz de seguir adiante, e Jesus então aparece segunda vez a Paulo e diz a ele que não se preocupasse, que não se agastasse com as dificuldades do trabalho. É esse mestre corajoso, esperançoso, que nunca perde a fé e a esperança na vitória do bem. E diz para ele assim: usa dos poderes do Espírito. Jesus poderia ter dado uma instrução objetiva, mas detalhe, Jesus não é um mestre de ordens óbvias. Jesus não é um mestre de falas fáceis. Jesus é o mestre das parábolas. Porque a parábola exige do discípulo um trabalho de engrandecimento íntimo para que o seu ouvido alcance a dignidade da lição. A lição do mestre é sempre divina, mas nem todo ouvido é digno. E para dignificar o ouvido, é preciso um trabalho interior. Por isso ele fala por parábolas. Usa os poderes do Espírito. Talvez se hoje nós expuséssemos todas as angústias do movimento espírita para o mestre, ele nos diria: usem os poderes do Espírito. Poderes do Espírito. Talvez se nós chorássemos aos pés de Jesus, dizendo: mestre, mas a tragédia,
foi grande. Estão morrendo muitos. A violência é imensa. Ele diria, usa os poderes do Espírito. Exigindo de nós uma capacidade de interpretação e de reflexão que vai além da média normal. Além da nossa média. Exige um passo além dos nossos limites autoimpostos. Paulo não entendeu. E foi preciso Jesus interpretar. Uma interpretação circunstancial, cuja validade era para aquele momento. Ele diz para ele, poderás resolver o problema, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então a gente costuma pensar, como eu penso, poderia tanto ter visitado o Chico, enquanto ele estava aqui encarnado. Agora uns 5.000 anos aí para poder vê-lo. Mas o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E a vida do Chico está disponível para todos nós. E hoje usar os poderes do Espírito não representa mais escrever uma carta num papiro. Pode ser usar um Facebook, um Twitter, uma webconferência, uma rádio pela internet, uma transmissão pela TVC, mas muito mais que isso também. E me recordo aqui de um caso do Chico, em que ele se dirigia para uma viagem, para uma tarefa, que lhe trouxe de resto muitos aborrecimentos, e quando ele regressa, ele procura uma trabalhadora da casa espírita e diz para ela, minha irmã, muito obrigado pelas preces que você fez. Me chegaram num momento muito importante. A prece intercessória. Fazer uma prece antes de conversar com alguém sobre um problema difícil. Marcar uma reunião, não por Skype, mas durante o sono. Poderes do Espírito, inexplorados, dormem em nós faculdades que nós sequer desconfiamos. Dorme em nós uma suprema faculdade, a faculdade de comunicar-se com o próprio Deus, através de uma linguagem inarticulada, no dizer de Alta de Souza, através da linguagem do sentimento, porque Deus fala através do coração. E ele então entende que naquele momento era preciso superar os limites. Ele que só entendia a tarefa como viajar fisicamente, agora precisava mudar a sua tarefa para escrever cartas. E são as cartas luminosas que chegaram até nós. Então é preciso esse espírito de renovação contínua. E ele diz assim, cumprindo a promessa feita por Estevão no momento do martírio, quando Estevão pede a Jesus para auxiliá-lo. Nesse momento, Jesus cumpre a promessa. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Meus pensamentos.
E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Sofrimentos e necessidades do mundo. Esse é o alvo da evangelização. Mas o que chama atenção, quando nós abrimos a carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Não é Paulo falando. É Paulo traduzindo o pensamento do próprio Cristo. Quem falava às igrejas era o próprio Jesus. Mas o intermediário era Estevão. E o médium era Paulo. Médium da intuição, médium do pensamento. Porque mediunidade não é só psicofonia, não é só ectoplasma. Mediunidade também é pensamento. Mediunidade também é ação. No bem. Quando a inspiração superior toma conta de nós e toma conta de nós. No entanto, esse homem é de uma firmeza e de uma serenidade que ele dirá em uma de suas cartas. Se o Cristo padeceu por nós, qual de nós poderá guardar a pretensão de chegar até Ele sem marcas? Sem marcas. Em uma das suas viagens, depois desse evento, ele estava pregando numa comunidade cristã e entraram guardas para prendê-lo. Os mais jovens buscaram porretes, armas, na expectativa de usar a força contra a força. No entanto, Paulo toma a palavra e grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar. E a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região da paz divina, no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase.
não mais ouviu sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. Descanso no açoite. Essa é a viagem de Paulo. Essa é a grande viagem. Porque até então, ele aprendera a dominar os outros. Você domina alguém gritando mais alto que esse alguém. Se esse alguém for mais forte, você domina se for mais forte que ele. Se esse alguém for violento, você domina com uma violência no mínimo 2 vezes maior. Até chegar a uma conclusão. Dominar os outros é a coisa mais fácil que existe. O difícil é dominar a si mesmo. O autocontrole. Experimentar uma paz independente das circunstâncias exteriores. Experimentar uma disposição independente do ambiente externo. Um rapaz me chamou a atenção nessa tragédia de Santa Maria. Enquanto todos tentavam escapar do local, ele estava do lado de fora, entrava, tirava alguém. Entrava, tirava alguém. Entrava, tirava alguém. Até que ele entrou e não voltou mais. Então, em meio ao desespero, alguém foi tomado pelo desprendimento e pelo amor. É quando a alma entra na posse da paz intransferível. Foi o que aconteceu com Paulo. E ele então, que havia complicado toda a sua encarnação, que havia gerado dificuldades até mesmo para o mestre que planificou a sua missão, ele que era o vaso escolhido, depois de 30 anos de luta, é levado preso a Jerusalém para a última pacificação. E quando ele sai de Cesareia em direção a Roma, o barco para em cada cidade às margens do mar Mediterrâneo. E tem uma cena comovedora. Porque se no passado Paulo espalhava perseguição, espalhava perturbação, espalhava ódio, espalhava angústia, agora ele era o Paulo que espalhava fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E as pessoas vinham visitar o prisioneiro. E ele, com a ironia fina e com a sabedoria que lhe era peculiar, falou: Paulo, você está preso pelos romanos? Ele: não, eu sou um prisioneiro do Cristo. Eu sou um prisioneiro do Cristo. E nesse percurso, ele para em Éfeso. E acontece algo inusitado. Vários anciãos, jovens, trabalhadores da cidade vêm até a margem para visitar o prisioneiro do Cristo. Mas 2 pessoas em especial. Uma senhora muito velhinha, Maria de Nazaré, apoiada por João Evangelista. Maria vinha dar o último abraço, a despedida naquela alma resoluta que o seu coração de mãe sabia era o vaso escolhido. E nesse momento,
João Evangelista, com a sua sensibilidade, com a sua delicadeza, começa a dizer para ele: mas estás acabrunhado, meu amigo. Vamos manter a esperança. Você está parecendo que está despedindo. Você vai voltar muitas vezes. Essa prisão é temporária. E esse homem encontra forças diante da mãe de Jesus e diante de João Evangelista para dizer: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades. Visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Comunhão do seu amor. E no momento decisivo, eu fico imaginando uma escolta com 4, 5 soldados fortes para matar um velhinho de cabelo branco, cheio de marcas, já sem força física, mas esbanjando força espiritual. 5. Por que a violência precisa de tanta gente e o amor só precisa, às vezes, de um coração? O ódio precisa de exércitos. O amor pede um Gandhi. Aquela escolta tira Paulo da prisão e leva até um local onde eles iriam cortar a cabeça do vaso escolhido. Então o soldado começa a tremer. E ele, por que você está tremendo? Ele fala assim: eu temo por você. Eu estou com pena. Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor. E nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades. Mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. Ali que o soldado treme mesmo.
E o chefe precisa tomar a espada e corta a cabeça de Paulo. Nesse momento, Emmanuel, com a sutileza que lhe é peculiar, diz que ele sente como que mãos angélicas o conduzindo até uma espécie de árvore, sombra de uma árvore. E Paulo deixa de sentir as sensações físicas daquela desencarnação dolorosa e brutal. Mas estava cego. Começava a nova primavera de Paulo. O que faria qualquer um de nós? Eu já fico morrendo de medo de desencarnar. Desencarnar e chegar cego no mundo espiritual já é demais. Porque geralmente a gente espera desencarnar e encontrar uma vozinha, alguém que já foi, querido, né? E pelo menos a gente espera assim, no momento que você está desencarnando, já começa a enxergar, né? Você fala assim, engraçado isso, né? E pergunta, né, assim, essa bisavó minha já desencarnou? Já. Porque ela entrou aqui hoje 3 vezes no quarto, eu estou desconfiando que está acontecendo alguma coisa. A gente espera que seja assim, né? Espera que o processo seja esse. Você já começa a ver umas pessoas que você não vê há muito tempo. Né? Algumas que você até foi no velório. Eles começam a sentar na beira da sua cama, conversar com você. Você pode ter alguma coisa estranha aqui. Mas você desencarnar e chegar cego no mundo espiritual. Ele chega cego. E o que faz? No meu caso, começaria a gritar. Ele se mantém sereno. Espera. Espera. Ama, trabalha, espera e perdoa. Paulo havia aprendido a esperar. A esperar. Porque, nos diz Emmanuel, o tempo não respeita nenhuma edificação que ele não ajudou a construir. Tudo leva tempo. E ele espera. De repente, sente passos. E ele então diz, Ananias, é você? E ele responde, sim, sou eu. Disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a ventura de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. A mesma frase que Jesus diz para ele. Levanta-te e entra na cidade. Ananias diz, levanta-te. Já venceste os últimos inimigos, que são os interiores. Alcançaste a coroa da vida. Atingiste novos planos da redenção. Paulo volta a enxergar. Volta a reavaliar. Porque o momento aqui é de reavaliação. Porque desse momento, ele começará a enxergar o cristianismo, a tarefa do Cristo, o sofrimento, da perspectiva dos espíritos imortais. Não da perspectiva dos encarnados. E Ananias faz uma pergunta para Paulo. Qual o seu primeiro desejo como redimido? Todo mundo já deve ter pensado. O que deu vontade dele de pedir?
Imagina, Abigail, Estevão. Ele silencia. E Emmanuel sutilmente acrescenta: ele havia aprendido a silenciar os próprios desejos para ouvir a vontade de Deus. E ele então se recorda que naquele dia, no ano de 38, Nero levaria para o circo romano inúmeros cristãos que seriam assassinados. E o que ele pede? Queria ir lá. Queria consolar esses irmãos. Queria fortalecê-los. Queria dizer que ele que acabara de ser assassinado estava vivo, mais vivo que nunca. Que tudo era verdade. Que todo o sofrimento vem e passa. E toda dor é temporária. E como diz Estevão, Deus é Pai amoroso. Essas desventuras vêm e passam. Ele consola essas pessoas. E Ananias só esperando ele fazer o pedido. E agora? O que você quer? Agora eu quero ir para Jerusalém fazer uma prece. Ele fala, esse realmente Paulo está transformado. Vão para Jerusalém e fazem a prece. Então, como se houvera rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. As mulheres que se iluminam passam a ser assessoras de Jesus na tarefa do sentimento. Eu adorei isso aqui. Pelo menos terá uma alma feminina luminosa para olhar as questões pelo lado do sentimento. Da misericórdia, da sensibilidade. Abigail do lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia, no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arroubo de ventura. Mas, qual criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços. Quem quer um abraço agora sou eu. Pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Perdão, lição derradeira. Como nossas derradeiras palavras. Ama, trabalha, espera e perdoa.